Que loucura pensar que já faz pelo menos uns 8 anos que eu escuto K-pop. A maioria das pessoas deve ter a impressão de que a gente só gosta de coisa intelectualzona e tal, mas já faz algum tempo que eu procuro uma forma de trazer o K-pop pro canal. Alguma abordagem que tenha camadas pra discutir aqui, que dê pra apresentar pras pessoas de uma forma interessante, e vou dizer a verdade, o K-pop se presta pra isso. Eu sei que tem gente que vai gostar pelos mais diversos motivos, pelas danças, pela sonoridade, porque acha toda aquela gente bonita, e essas são sensações que dá pra ter com qualquer música. Mas eu também sinto que tem alguns elementos muito específicos da experiência de se ouvir K-pop que fazem desse gênero, ou seja lá como tu quiser chamar, bastante próprio e específico desse universo. Eu já vi muita gente de primeira viagem no K-pop com uma certa dificuldade de individualizar os grupos, no sentido de identificar uma por uma quem são aquelas pessoas. Isso não só porque existe um esforço nas produções para homogeneizar a música, tornar todas aquelas vozes e rostos em uma unidade no fim das contas, e também pela quantidade de gente que pode ter num grupo de K-pop mesmo. Mas a verdade é que à medida que tu vai aprendendo e se acostumando com K-pop, tu vai percebendo que existem papéis e funções até que bem definidas ali no meio, e são coisas que com o tempo tu começa imediatamente já ir localizando o que cada uma exerce em respectivo grupo. E eu não tô falando de classificações tipo quem é o líder ou quem é o maknae do grupo, que de certa forma são coisas externas à música, mesmo que acabem tendo influências dentro dela. Essas a gente vai ignorar um pouco aqui, mas se pegar o BTS, por exemplo, o BTS tem 7 integrantes e entre esses 7 integrantes é sabido que 3 deles são rappers, por exemplo. O que não significa que eles não vão cantar eventualmente, não são definições tão rígidas assim, mas quando tu clica numa música do BTS, é natural que tu espere que eventualmente esses 3 caras dividam os versos de rap espalhados pela música, da mesma forma que é natural que os vocalistas principais cuidem do refrão ou notas mais complicadas da música. Óbvio que um grupo de 15 pessoas vai ter mais gente para dividir essas funções, mas mesmo nos grupos maiores ou nos menores, onde cada um vai ter mais espaço, é o tipo de coisa que tu coloca o ouvido e vai entendendo o papel de cada um, onde mais ou menos aquele pessoal vai ser distribuído na música. E o K-pop trabalha com isso, com essas máximas do gênero que depois de anos de indústria já estão tão enraizadas que manter ou brincar com elas resultam em experiências completamente diferentes e que podem ser interessantes por si só. E é isso que eu decidi trazer aqui pra vocês. Um exemplo interessante. Resolvi pegar um grupo que não fosse nem grande demais para deixar o vídeo maçante, nem pequeno demais ao ponto de ter menos possibilidades de combinações entre eles, e que também fosse um grupo com protagonismos bem distribuídos. Não é como se não acontecesse de ter alguém muito mais famoso ou talentoso em algum grupo que acaba roubando o lugar dos outros ali no meio também. Escolhi o iKON, ainda na formação com 7 integrantes. Esse grupo, quem não é do K-pop talvez já conheça por causa da dancinha do Fortnite, mas a música que eu peguei foi Killing Me, que não é nem minha preferida deles e também não tô dizendo que é a que melhor faz isso que eu tô falando, mas foi a que eu achei mais comentável pra mostrar meu ponto aqui. Vocês vão entender. Nessa época o iKON era composto basicamente por 2 principais rappers, o B.I. e o Bob, 2 principais vocalistas, o Jinhwan e o Junho, 2 subvocalistas, o DK e o Song, e um terceiro subvocalista, o Shangwoo, que eu vou explicar melhor lá pro final porque eu tô separando aqui. Entre os vocalistas principais e os subvocalistas, dá até pra separar qual lado tem a voz mais suave e qual tem a voz mais grossa entre eles, digamos assim, e como eu tava dizendo antes, meio que em qualquer música que o grupo se apresentar, a gente já parte dessa organização inicial aqui. Se uma música for composta começando no rap, tendo um outro verso cantado no meio e terminando num refrão, provavelmente eles estariam divididos mais ou menos assim. Mas óbvio que não é tão simples. Desse ponto de partida, bora ver o que eles fazem em Killing Me. Killing Me começa com uma pequena intro do B.I., um dos rappers do grupo, mas cantada bem sutilmente mesmo, com poucos elementos instrumentais no fundo, só pra já antecipar a letra do refrão mais pra frente. E aí, o primeiro verso da música, quando entra a bateria, o rap do Bob. Eu tenho um vídeo de 2017 falando sobre o rap na Coreia, mas o importante destacar aqui é que essa é uma vertente gigantesca na indústria da música coreana. Esse processo que está acontecendo agora aqui no Brasil do rap vir ganhando mais espaço no mainstream, em músicas pop mesmo, já rola faz uma década na música por lá. A maioria dos grupos que passam na TV tem pelo menos um rapper, e no ambiente que fomenta tanto gênero, naturalmente surgem bons artistas rimando na cena, inclusive nos grupos de K-pop. O Bob é um desses exemplos de rappers extremamente interessantes que surgem entre uma ou outra coisa repetitiva que sempre aparece, então, apesar disso aqui ser relativamente simples, o iKON tem bons e sólidos versos de rap. Quem entra na música a seguir é o DK. Essa
Essa é talvez minha parte preferida da música, o beat fica mais acelerado e entram mais elementos no instrumental, e como é comum no K-pop, começa esse processo de antecipação pro refrão. Essa sensação de que a energia da música vai aumentando sempre mais e mais, e no sentido de organização do grupo, como subvocalista, é um momento menos sobre a potência da voz e mais sobre a forma dela. E o DK entrega umas notas realmente elegantes para então chegar no primeiro vocalista principal a aparecer na música, o Jinhwa. E essa é uma parte interessante porque apesar de ser uma das vozes mais fortes e marcantes do grupo, o Jinhwa entra de forma sutil no que parece ser um pré-refrão. A bateria some e a música calma, no que parece antecipar um gancho para, aí sim, algum outro membro do grupo entrar com o refrão, e como eu expliquei antes, se o Jinhwa acabou de cantar essa parte, o mais provável seria que o Junho, o outro vocalista principal, entregue o coração da música. Mas quando termina o verso do Jinhwa, eu quero que quem não costuma escutar K-pop com frequência entenda o que cria nuance aqui. Eu sei que uma música qualquer não teria nada de tão especial nessa virada, mas pensando nessa mídia especificamente, entendam que a gente chegou no meio da música e literalmente um dos vocalistas principais ainda não teve uma única linha. A gente espera que ele apareça, e quando a produção decide nos entregar esse refrão instrumental fechando o primeiro terço da música nesse bloco de somente 3 artistas do grupo, o mapa do som começa a tomar outra forma na nossa cabeça. Quem volta cantando é o B.I., que pra quem acha que nenhum artista do K-pop participa da parte criativa também produziu e escreveu essa música, no verso dele equivalente ao verso do Bob no trecho anterior, o que já aponta que nesse segundo loop de Killing Me, a mesma estrutura pode se repetir, só que agora explorando as particularidades dos membros restantes. O rap do B.I., por exemplo, costuma ser mais métrica do que flow comparado com o do Bob, é menos direto e mais arrastado, mas sempre bem performado e amarrado liricamente. E para confirmar a teoria, o verso seguinte, que antes tinha sido do DK, agora é do Song, o outro subvocalista do grupo. São as mesmas linhas do DK, mas a roupagem vira totalmente outra entregue na voz do Song. A sensação não é exatamente de ir ouvindo a mesma coisa, é como se a música fosse engrossando porque agora as vozes são mais encorpadas. E se antes quando o Jinhwa entrava na música ele parecia possivelmente estar preparando o terreno pro Junho, o outro vocalista principal, agora a gente já sabe que a parte cantada se esgota no verso seguinte ao Song. Então quando o Junho começa a cantar, não é só a voz que é radicalmente diferente do mesmo trecho no loop anterior, como a nossa percepção daquilo é diferente, como algo completo em si próprio dessa vez. A parte do sétimo integrante, o Shanwoo, eu comentei que ia falar um pouco separado porque de fato não faz parte desses 2 loops super herméticos que eu acabei de comentar. Ele cumpre uma função bastante comum no K-pop, que é depois dos 2 primeiros versos e 2 primeiros refrões, acalmar a música, é o que o Seungri seguido faz no Big Bang. É uma parte que costuma exigir menos vocalmente de quem realiza. Isso significa que a música já vai se encaminhando para o fim, e a maior recompensa que Killing Me poderia entregar para quem acompanhou toda a composição até aqui são todos cantando juntos no último refrão, o definitivo clímax da música. As pessoas costumam ter a impressão de que todo mundo interpreta muito parecido num grupo de K-pop, que a música não deixa nenhum membro se destacar, mas quando tu já conhece essas ferramentas que eu tentei descrever aqui, dá pra perceber que essas músicas funcionarem é resultado não só de funções muito bem definidas ali dentro do grupo, podendo manter ou brincar com isso, mas também dos traços de personalidade de cada um, que obviamente trabalha em função da unidade e da harmonia, mas sempre partindo de um ponto de vista de como cada membro recebe e interpreta aquele papel com que tem à disposição. Killing Me é uma música que, com um tempo de tela muito parecido entre todos os integrantes, consegue desenhar muito bem as hierarquias que existem ali, algumas inerentes ao K-pop, ao mesmo tempo que também destaca cada um deles. Seria muito difícil imaginar essa música sem, especificamente, 7 integrantes funcionar no equilíbrio tão preciso. É uma música que poderia existir fora do K-pop, lógico, mas nunca funcionaria da mesma forma, nunca seria percebida da mesma forma. E isso é sim um mérito da mídia, pensar em como apresentar todos ali, inclusive em termos de clipe, porque essa sempre foi uma indústria extremamente
puramente visual também. A experiência K-pop é uma experiência que só existe no K-pop. E toda vez que eu abro uma música nova, seja do iKON ou qualquer outro grupo, mesmo que inconscientemente, algum lugar do meu cérebro está se perguntando como vão ser as coisas dessa vez. Como esses elementos, que são tantos e com tantas possibilidades, porque mesmo em grupos de 4 ou 10 pessoas, é tanta gente cantando em tipo 3 minutos de música, como esses elementos vão ser explorados. Mas isso sou eu. É difícil e sempre sou um pouco exagerado descrever uma coisa tão pessoal e subjetiva como essa, e provavelmente alguém que também ouve muito K-pop vai ouvir esse vídeo e pensar que merda esse cara tá falando, até porque eu mesmo nunca consegui me identificar muito com outras pessoas que escutam K-pop. Inclusive são os tweets que menos têm curtida quando falo alguma coisa no meu perfil, porque eu nunca consegui fazer parte desse nicho. Me segue lá se tu também curte e quer trocar uma ideia, porque eu vou continuar escutando K-pop por muito tempo e espero que tenha servido de alguma coisa falar um pouquinho sobre uma das coisas que tem me prendido no K-pop nos últimos anos, que tem umas coisas interessantes e únicas artisticamente também, mesmo nesses grupos mais mainstream. A gente fala sobre outras coisas que gosta aqui no canal também, sempre nessa de tentar deixar interessante mesmo pra quem nunca teve nenhum contato com o assunto da vez, então dá uma olhada nos outros vídeos que com certeza tu vai achar alguma coisa que chame tua atenção. Se inscreve se é novo aqui, manda esse vídeo pra quem escuta e pra quem não escuta K-pop também, vai que acha da hora, e é isso, curte, comenta o que achou, até!